E aí, pessoal, tudo certo? Fernando aqui falando, meu amigo apostador. E vamos falar aqui um pouco sobre as rodadas da K-League One, né, e K-League 2 da Coreia do Sul, né, primeira e segunda divisão sul-coreana. O pessoal pediu, vamos falar um pouco sobre essa próxima rodada, que já começa amanhã, na sexta-feira, né? Estou gravando hoje dia 9/7, começa amanhã no dia 10 de julho, às 7h30 da manhã, né? A K-League One tem jogo já do Busan Park e Seul. Então vamos lá, né? Passando aqui primeiro pela primeira divisão, pela K-League One, nós temos aqui já tivemos 10 rodadas, essa é a última rodada do primeiro turno, né? A K-League One é disputada em 3 turnos. Os 2 primeiros turnos são os 12 times jogam em turno e retorno, e no último turno nós temos os 6 primeiros disputando o título e os 6 últimos lutando contra o rebaixamento, né? Esse ano tem apenas uma equipe que vai cair, já que o Sangju Sangmu foi rebaixado por mudar de sede, né? Ele era um time do exército sul-coreano e agora ele tem novos donos, assim, vai poder contratar jogadores estrangeiros. Curiosamente, esse ano ele é o 3º colocado até aqui, faz uma excelente campanha. Então vamos lá para os jogos que temos aqui nessa rodada, começando amanhã, Busan Park e Seul. Esse jogo está bem justo, foi uma linha também que eu tracei justa em handicap asiático 0.0, que seria um empate anula aposta para qualquer um dos lados, que seria essa linha de apostas, e o mercado de gols em 2.5, acima de 2.5. O campeonato aqui, ele está pagando 1.80 no handicap asiático 0.0 para o Busan Park, handicap asiático 0.0 em 1.97 para o Seul. Apesar da diferença aqui na tabela, hoje o Busan está na 6ª colocação, né? E o Seul está na 9ª, eles têm uma diferença de apenas 1 ponto. Os 5 primeiros times estão com até 19, entre 24 e 19 pontos. Abaixo ali da 6ª colocação, que é a última, para ir para o playoff de campeonato, tem uma diferença muito pequena, né? Entre pelo menos 5 times. 5 times ali, só o Incheon, que é o pior time aqui da competição. Então, nesse jogo aqui, eu acredito que o Busan Park tem um certo favoritismo. É um bom time, atua em casa. Então, handicap asiático 0.0 para o Busan Park aqui. Incheon e Sangju Sangmu. Favoritismo total do Sangju Sangmu nesse jogo. A linha da casa aqui da Sportsbet.io está pagando menos 0.5 para o Sangju, linha normal. 1.77 o valor. Essa tá bem justa, né? Eu entraria pré-live, se eu tiver que entrar pré-live nesse jogo, a dica que eu vou enviar no Aposta 10 será para a vitória do Sangju Sangmu. Para a terceira partida, o Jeonbuk, que é o líder do campeonato, atual campeão, é o time dominante ali na Coreia do Sul, ele recebe o Seongnam. O Seongnam não vem em um bom momento, vem oscilando muito. Atualmente ele está aqui na 11ª colocação, é o penúltimo colocado. A linha aqui da casa de aposta está pagando 1.36. Aqui eu prefiro buscar aqui outras alternativas, né? O Jeonbuk, difícil tomar gol, ele não é um time que toma muitos gols, né? Dentro de casa, a maioria das suas vitórias foram under, né? Praticamente todos os jogos abaixo de 2.5, se eu não me engano, acho que todos os jogos, os 5 jogos que ele disputou, confirmar aqui essa informação, os 5 jogos que ele disputou foram abaixo de 2.5 gols em casa. Foram 4 jogos, 3 vitórias por 1-0 e uma por 2-0. Aqui eu gosto do ambas não marcam, que pagam 1.63, ou se não, nós podemos ir aqui para o Jeonbuk vencer sem sofrer gols, que é uma aposta também de bastante valor para esse jogo. Ele terminando sem levar gols está pagando 1.80. Então essa é uma aposta de valor bem interessante para esse jogo. Outra partida aqui dessa rodada, Pohang Steelers e Suwon Blue Wings. Suwon Blue Wings é um time interessante também, está lutando ali
para chegar aqui entre os primeiros colocados, entre os 6 primeiros, né? Está em 10º lugar, mas ele tinha começado muito bem, né? Na última rodada ele abriu 3-1 contra o Seul, sofreu 2 gols, tinha perdido primeiro para o Sangju, antes para o Daegu, então ele vive um momento de estabilidade, mas tem um bom elenco. O Pohang Steelers é um time bem tradicional, provavelmente, mesmo que você não conheça tanto o futebol sul-coreano, você conhece o Pohang Steelers, né? Por já ter disputado até o Mundial de Clubes. Então eu iria aqui para esse jogo para a vitória do Pohang Steelers. Hoje aqui ela está pagando aqui o valor de 2,11. A gente quer asiático menos 0,25. Muito valor essa aposta. Talvez é a aposta de valor mais interessante para essa rodada da K-League One. Daegu e o Ulsan Hyundai, né? O Ulsan Hyundai luta pela liderança, é um dos melhores times aqui, enquanto o Daegu também tem um bom time. Atualmente os dois, o Ulsan é o 2º colocado, o Daegu é o 4º colocado. O Ulsan ainda sonha em chegar próximo ali do Jeonbuk. Depois da derrota no confronto direto, ele viu o rival abrir um pouco diferença assim, na liderança, né? Mas mesmo assim, ele com a derrota de Jeonbuk na última rodada para o Sangmu, o Ulsan conseguiu diminuir novamente essa vantagem para 1 ponto nessa desvantagem. Então o Ulsan aqui, handicap asiático 0.0, tem valor nesse 1.74. Fechando, Gangwon e Gwangju. Esse é um jogo bem equilibrado, 2 equipes que estavam em evolução e aí depois entraram numa sequência grande de derrotas, né? O Gangwon perdeu os 4 últimos jogos pela K-League One, o Gwangju perdeu os 3 últimos, então são 2 times assim, os 2 precisaram da decisão por pênaltis para passar na FA Cup da Coreia. Então é um jogo bem equilibrado. Não gostei dessa linha aqui em handicap asiático, menos 0.25 para o Gangwon, mais 0.25 para o Gwangju aqui. Tem valor, mas eu não entraria pré-live nessa linha. Talvez mais 0.5. Então, exceto esse jogo, que eu não tive muito interesse, os outros 4 têm apostas que são interessantes aqui. Busan Park Seul, ou você pode ir no Busan Park handicap asiático 0.0, ou no mais 2.5 gols, ou dividir a stake entre as duas. São 2 apostas interessantes. Incheon e Sangju Sangmu, vitória do Sangju. Sangju vem de uma vitória sobre o Jeonbuk, que é o melhor time do país, pega o último colocado, só tem 2 pontos, o Incheon não venceu ninguém, está bem distante ali na última colocação, então favoritismo total para o time visitante. Jeonbuk, Hyundai e Seongnam, também aqui vitória do Jeonbuk. Como eu passei, é melhor colocar para ele terminar sem levar gols. Tem uma boa defesa, joga em casa, hoje paga bem aqui. Pohang Steelers e Swan Blue Wings, eu iria já na vitória do Pohang Steelers, né? Tem um valor bom, 2.11, vale a pena aqui. Daegu, o Ulsan Hyundai handicap asiático 0.0. Então são essas 5 apostas. Ainda não abriu aqui a K-League 2 para o mercado aqui de apostas dela. Mas aí a gente pode ter uma noção aqui das linhas que eu tracei. Vou deixar também aqui embaixo na descrição para vocês darem uma olhada aqui sobre a rodada. Nós teremos aqui o Jeongnam pegando o Seoul Eland. O Jeongnam, só um minuto aqui para já pegar. O Jeongnam ele está aqui na 7ª colocação, enquanto o Seoul Eland ele estava apresentando um bom futebol, estava em uma crescente, aí enfrentou uma estabilidade nas últimas 3 rodadas, ele vem acima, ele está em 6º lugar, diferença de 1 ponto, mas o que pega aí é o momento dos times, né? O Jeongnam vem de 4 jogos sem vitória, foi eliminado por 4-0 na FA Cup da Coreia, perdeu para o Jeongnam Dragons. Então aqui eu vejo o favoritismo dos visitantes. Então eu espero uma linha aqui de handicap asiático 0.0, mas pendendo assim para o Seoul Eland. Swan City e Chungnam Assam. O Swan City hoje ele é o primeiro colocado, o melhor time, ele tem um investimento muito alto. Entre os jogadores, o Marlone, que jogou no Vasco, né, fez o nome no Vasco, passou pelo Corinthians também, Goiás, foi bem no Sport. Ele é um dos principais jogadores,
Tem um artilheiro do time, que é um norte-coreano, muito bom também. Então ele é bem favorito aqui nesse jogo contra o Sungnan Asan. A diferença de pontos é bem grande, o Sungnan está em 8º lugar, tem 7 pontos, tem 11 pontos a menos. Então eu espero aqui essa linha pelo menos menos 0,75. Se ela for abaixo disso, tem muito valor. O menos 0,75, eu vou deixar aqui abaixo também a explicação sobre o handicap asiático, para vocês clicarem ali, e vou gravar depois um vídeo, estou prometendo, e nesse final de semana eu vou gravar e subir esse vídeo. A Sangreeners e Daejeon. O Daejeon é o time que comprou o André Luiz, um bom time, só que na última rodada ele teve um tropeço que eu não entendi assim, essa derrota, né? Ele pegou um Buchon que vinha em má fase, o Daejeon muito bem, e ele perdeu por 1-0 fora de casa, né? Ele vem de 2 derrotas fora de casa, só que o Sangreeners não venceu nenhuma partida jogando em casa. Então aqui o menos 0,5 para os visitantes ou menos 0,75 seria uma linha normal. Abaixo disso tem muito valor. Então ali é ficar de olho nessa linha. Anyang e Jeonnan Dragons. Aqui também uma diferença de equipes assim, de qualidade. O Dragons vem de uma classificação boa na FA Cup. É um time que está em 5º lugar, tentando ficar entre os 4 primeiros, né? Na J-League 2, na K-League 2, desculpa, J-League, K-League não... na K-League 2, aqui na 2ª divisão da Coreia do Sul, os times jogam também em 3 turnos aqui, são 27 partidas, os 4 primeiros, o primeiro já garante o acesso, do segundo ao quarto vão para um playoff, o segundo espera o vencedor do terceiro e quarto, que vão fazer um duelo, e eles dois definem a segunda equipe que sobe, né? Então aqui é um favoritismo grande também do Jeonnan Dragons, vem de 2 vitórias por 4-0, tá lutando ali para entrar nesse G3, pega o líder G4 e pega o lanterna do campeonato, né? Então um favoritismo grande, linha também menos 0,5, menos 0,75, indo abaixo disso tem valor. Jeju e Buchon, favoritismo também do time da casa, apesar do Buchon ter voltado a vencer, né? O Buchon que liderou a competição durante um tempo, assim, as primeiras rodadas, depois pegou 4 jogos assim, sem vitória, primeiro sendo eliminado na FA Cup da Coreia logo na primeira rodada, e depois perdendo 2 partidas, empatando uma na K-League 2. Pega o Jeju United, que está lutando também pela liderança. Eles têm 1 ponto de diferença, porém o momento do Jeju é muito melhor, né? Então o Jeju United, para vencer aqui nesse jogo também, seria uma linha normal de abrir. Então é esperar essas linhas da K-League 2, a K-League 1 já tem essas linhas aqui que eu passei para vocês, vou deixar abaixo aqui as linhas que eu acho de valor, e a gente vai passando aqui um pouco, depois que terminar esse primeiro turno da K-League 1, a gente vai dar uma passada para ver a situação de cada time e falar um pouco sobre os elencos, beleza? Então se inscreva no canal, deixa seus comentários e vamos aí crescer a comunidade, beleza? Um abraço, meu amigo apostador, boa noite aqui, que estou gravando às 10 horas desse dia 9, e quando você assistir aí, espero que te ajude aí nas suas apostas.